Você passou a vida inteira construindo um patrimônio e pode perder quase metade dele num único processo. Sim, eu estou falando do inventário. Seja muito bem-vindo. Obrigada por separar um tempo para cuidar do seu patrimônio. Eu sou a doutora Franciele Bittencourt, advogada, especialista em planejamento patrimonial e proteção de bens. E hoje eu vou te mostrar como evitar que até 40% do que você construiu vá embora. Se você tem terras, imóveis ou empresas no seu nome, esse vídeo ele pode te salvar de uma perda financeira e emocional gigantesca. Hoje eu vou te mostrar como você pode proteger o seu patrimônio e da sua família de uma das maiores armadilhas jurídicas, o inventário, que pode consumir até 40% de tudo que você construiu. De 0 a 10, qual é o seu medo de deixar um problemão para os seus filhos quando você faltar? Talvez você pense que isso só aconteça com grandes fortunas, mas a verdade é que até com quem tem 1 ou 2 imóveis pode enfrentar um verdadeiro pesadelo com o inventário. O inventário é caro, burocrático, demorado e pode virar um campo de guerra entre herdeiros. Só para você entender melhor o que eu estou dizendo. Uma vez uma cliente me procurou chorando, porque com o falecimento do pai, os irmãos começaram a brigar por causa de um único imóvel. E o que era para ser uma herança virou um trauma. E o pior, ela teve que vender um imóvel para poder pagar ali os impostos. E essa venda, ela aconteceu com um desconto, né? E ali envolveu o imposto, advogado, enfim. Pouca gente sabe disso, mas o inventário, ele pode consumir, né, um valor gigantesco do seu patrimônio. E ele é um dos processos mais caros, lentos e desgastantes da vida de uma família. E tudo isso só para oficializar a transferência dos bens após o falecimento. Você não está doando nada, você não está vendendo, você só quer passar legalmente algo que já era seu, mas para quem tem direito. E mesmo assim, paga caro. Você sabe o que está envolvido no inventário? Quais são esses valores? Vamos aos números. Imposto de transmissão, ITCMD. Em alguns estados ele pode chegar até 8% do valor do seu patrimônio. Honorários de advogado, em torno de 5 a 10% do valor do patrimônio. Ainda tem custas judiciais, cartórios, certidões, avaliações. E o pior de tudo, o tempo. O inventário ele pode durar de 1 a 5 anos. Já vi casos que ultrapassaram mais de 20 anos. Enquanto isso, os bens eles ficam paralisados, contas congeladas e herdeiros brigando. No final de contas, entre impostos, advogados, custos judiciais, cartórios e atrasos, você pode perder de 15 a 40% do que levou a vida inteira para construir. É como pagar um pedágio de luxo num carro seu para passar numa estrada que você mesmo construiu. Mas, doutora, e se eu fizer um testamento? Essa é uma dúvida comum e muito importante. O testamento ele é um documento válido, sim, mas não evita o inventário. O testamento ele apenas diz o que você gostaria que acontecesse com seus bens, mas a família ainda vai precisar entrar na justiça para cumprir isso. E o juiz ele vai ter que validar esse testamento. E obrigatoriamente a família vai ter que fazer o processo de inventário com todos os custos e conflitos que a gente acabou de mencionar. Agora sobre a doação do bem em vida com reserva de usufruto. Parece simples, né? Mas esconde armadilhas perigosas. Quando você doa um imóvel para um filho, por exemplo, mantendo o usufruto, você está perdendo o controle jurídico daquele bem. E sabe o que isso significa? Se o seu filho se divorciar, a ex-nora ela pode travar uma venda daquele imóvel. Se ele morrer, a viúva ela pode tornar herdeira e coproprietário. E se ele se endividar, o imóvel ele pode ser penhorado. É como você dar as chaves do seu cofre, mas com um estranho controlando a porta do banco.
Você continua lá dentro, mas não pode sair sem pedir permissão. E aí aquela boa intenção de evitar a dor de cabeça vira justamente o contrário, um problema em vida e não só depois. Agora eu quero te mostrar uma solução que muda o jogo, a holding familiar. Com a holding você não dá os bens nem espera morrer para organizar a sucessão. Você estrutura tudo ainda em vida, de forma jurídica, empresarial e segura. Basicamente, você cria uma empresa da sua família, transfere os bens para ela e continua com o controle total, sem depender de filhos, noras, herdeiros ou do judiciário. Evita o inventário, evita brigas, evita a perda do patrimônio e ainda pode gerar economia fiscal. Vou te dar um exemplo real de uma família que se beneficiou com a holding. Eles tinham 3 imóveis alugados, somavam aí uma quantia de 41 mil por mês desses aluguéis. Pagavam quase 11 mil reais só de imposto de renda. Depois de estruturarem a holding, passaram a pagar em média 4 mil reais com uma economia ao ano de 80 mil reais. E ainda de quebra, evitaram no inventário. Ou seja, a holding, ela se paga com a própria economia que gera. E melhor de tudo, traz a paz. É mais barato montar uma holding do que pagar um inventário amanhã. Você trabalhou muito para construir esse patrimônio. O que vai doer mais? Investir agora numa estrutura inteligente ou deixar os seus filhos brigarem por tudo depois e ainda perderem quase metade em um inventário? Talvez ao ouvir tudo isso, você tenha lembrado, de uma história da sua família ou até vivido algo parecido. Infelizmente, muitas pessoas só percebem o tamanho do problema quando já é tarde demais. Mas com organização, estratégia e uma holding bem estruturada, você pode impedir que isso aconteça com quem você ama. Se você chegou até aqui, é porque esse assunto é importante para você. Então, curta esse vídeo, se inscreva no canal e compartilhe com alguém da sua família que também precisa ouvir isso. E é claro, se quiser entender como aplicar tudo isso na sua realidade com segurança e estratégia, clica no link na descrição do vídeo e fala com a minha equipe. Eu e minha equipe estamos prontos para te orientar. A primeira conversa é gratuita. Se você já viveu algo parecido ou conhece alguém passando por isso, compartilhe essa live agora. Pode ser o primeiro passo para salvar um patrimônio inteiro. Proteger o patrimônio é proteger pessoas. E toda família merece viver com clareza, paz e respeito. Na dúvida, escolha o caminho da justiça e da prevenção. Esse vídeo é só o começo da nossa jornada. Tem muita coisa importante vindo aí. Já ativa o sininho para não perder o que está por vir. E até mais.